Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 18 de abril, e o Senado Notícias está no ar. Vamos conferir já a agenda do cenário para a tarde de hoje. Às 2h da tarde, a Comissão de Direitos Humanos faz uma audiência pública para discutir as alterações na política da rede de atenção psicossocial do Ministério da Saúde. O aniversário de Brasília é quinta-feira, feriado de Tiradentes, mas a semana já começa com celebrações. Brasília faz 62 anos e o Senado da República homenageou a capital de todos os brasileiros com uma sessão especial no plenário, nesta segunda-feira. A sessão é especial. Em vez de votações, encaminhamentos e apartes, o hino nacional. Um vídeo homenagem. A esperança está na alma do povo, que vem construindo a capital dos brasileiros. Contação de histórias e a poesia de um mineiro. Vanderly, falar do Brasil sem ouvir o sertão é como estar cego em pleno clarão. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz e feijão. Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. É história, não é conto de fadas. Por isso, a realidade em Brasília se apresenta às vezes feia e difícil. Mas em se tratando de gente, há sempre esperança. Hoje temos muitos problemas a enfrentar, na saúde, no emprego, na mobilidade urbana. Mas, se fomos capazes de erguer uma capital tão bela em tão pouco tempo, numa época de poucas estradas, comunicação incipiente, distâncias imensas, seremos capazes de superar as mazelas do presente. A missão de Brasília não terminou. Depois de levar o Brasil aonde não existia Brasil, a capital da esperança ainda será exemplo de superação para esse país, como tem sido desde o início, com o trabalho, a força e a fé de sua brava gente. Aquela terra de poeira e solidão, escondida e esquecida no Planalto Central do nosso país, transformou-se na capital da esperança. Em 60 anos, o fundador passou para a história. As novas gerações tomam a tarefa de melhorar Brasília, de fazê-la acessível, acolhedora, aproveitando a mesma matéria-prima dos pioneiros. Idealismo e muito esforço. A toda prova. Brasília representa a capacidade realizadora dos brasileiros. Arquitetos, engenheiros, trabalhadores, que em 1000 dias ergueram a nova capital do Brasil e, com ela, abriram as fronteiras internas do país, trazendo vida e desenvolvimento onde antes era cerrado e solidão. A reitora Márcia Abraão fez um paralelo entre Brasília e sua primeira universidade. Ambas sempre em crescimento. O UNB é uma Brasília em permanente construção. Uma cidade de mais de 50 mil habitantes e seus familiares, que se renova a cada semestre, a cada formatura, a cada banca de conclusão de curso, a cada defesa de dissertação, a cada nova tese defendida, com suor e muitas vezes, por que não dizer, lágrimas. A Comissão de Educação agendou novos depoimentos para esclarecer denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. A ideia é coletar o máximo de informações antes de ouvir o atual ministro do MEC, Victor Godoy. O presidente da comissão, senador Marcelo Castro, disse que pretende ouvir as pessoas citadas nas denúncias de corrupção no MEC e no FNDE nos dias 26 e 28 de abril. Foram aprovados convite para ouvir Garigan Amarante Pinto, diretor de ações educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, diretor de gestão, articulação e projetos educacionais do FNDE, Odimar Barreto, ex-assessor especial do MEC, Nelly Carneiro da Veiga Jardim, ex-assessora da Câmara dos Deputados, Luciano de Freitas Mussi, ex-assessor do MEC, Cresos Ralph Lavra Santos, assessor da Assembleia Legislativa do Maranhão,
e os empresários Darwin Lima e Jorge Guilherme da Silva Souza. Marcelo Castro diz que prefere ouvir o atual ministro da Educação após fazer todas as oitivas. A oitiva do ministro atual, Vitor Godoy, vai ser muito importante. Então, quanto mais elementos nós tivermos acumulados daqui para lá, quanto mais informações nós tivermos acumulados até a oitiva dele, eu acho que ficará mais enriquecedor a audiência com ele. Para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, possíveis irregularidades no governo devem ser apuradas pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle. Ele defendeu prudência e cautela em um ano eleitoral. É muito importante que haja, por todos nós senadores, muita prudência e muita cautela para que uma CPI, caso deva existir, tenha um propósito firme de apurar um fato ilícito e estabelecer a responsabilidade de seus autores. Então, há um propósito de uma CPI que não pode ter viés eleitoral. Então, vamos ter essa cautela, sem afirmar que exista isso nesse instante, mas vamos ter essa cautela para evitar que, porventura, isso possa acontecer. O senador Carlos Portinho protocolou na mesa do Senado pedido de instauração de uma CPI para apurar problemas no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e 2.000 escolas que estão inacabadas. Ele reuniu 28 assinaturas dos senadores e o mínimo são 27. Quem decide se uma CPI será ou não instalada no Senado é o presidente da Casa. Em cadeia nacional de rádio e TV, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim do estado de emergência sanitária nacional em vigor desde fevereiro de 2020 por causa da Covid-19. Na reportagem a seguir, você confere o que pode mudar na condução da pandemia no nosso país. Em 2020, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, decretou estado de emergência sanitária em todo o território nacional em função da rápida disseminação da epidemia da Covid-19 nos outros continentes. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde reclassificou a doença como uma pandemia. Ainda nem existiam as vacinas e os recursos humanos e materiais foram todos redirecionados para o enfrentamento do coronavírus. O estado de emergência tornou possíveis normas como o controle sanitário de fronteiras, a compra de medicamentos e insumos médicos sem licitação, permitiu aos vários níveis de governos medidas como o uso obrigatório de máscaras, a adoção de quarentenas e a autorização emergencial para vacinas. Com a cobertura vacinal de 76% dos cidadãos acima dos 11 anos de idade, a pandemia do coronavírus dá sinais de declínio em nosso território. Nesta semana, o atual ministro Marcelo Queiroga anunciou o fim do estado de emergência. Mas os cientistas alertam que a vacinação e a redução das mortes e do número de novos infectados não são suficientes para garantir que a doença foi definitivamente vencida. Ela está em plena atividade em outros países e ainda pode ressurgir na forma de outras variantes. O fim de uma emergência pode ser medida de governo. O fim da pandemia só pode ser decretado pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde tem autoridade, tem conhecimento e capacidade para saber, o momento certo. A gente está vendo agora uma retomada da pandemia em alguns países e a gente precisa estar de olho nisso. O Brasil tem que estar preparado, amenizou bastante a situação, a gente conseguiu vacinar os brasileiros, grande parte dos brasileiros estão vacinados, consequentemente diminuiu muito o índice de contaminação, mas precisamos alertar ainda, porque a campanha negacionista com relação às vacinas acabou trazendo prejuízo em outras vacinas. Eu considero ainda 100 mortes por dia um quantitativo muito alto para que o ministro determinasse que fosse o fim dessa situação de emergência que o país viveu por um longo período. É importante dizer que essa doença, ela vem de avião, vem de navio, de outros países aqui no Brasil. Se surgir uma nova variante, como surgiu na África do Sul, a Ômicron, e chegar ao país, pode criar novas dificuldades e aumento da taxa de transmissão dessa nova variante. Espero que isso não venha a acontecer. Chegou ao Congresso o projeto do Poder Executivo para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023. É no primeiro semestre que uma comissão de senadores e deputados se reúne para planejar onde e como aplicar os recursos da União.
Contas, contas e mais contas. Para a dona de casa ou para o gestor público, o raciocínio é praticamente o mesmo. O ideal é separar o dinheiro arrecadado para fazer frente às despesas. Primeiro, aquelas mais importantes, obrigatórias, moradia, saúde, educação, alimentação, tocando em frente o dia a dia. Mas é sempre bom reservar algum também para as emergências e imprevistos. O orçamento da União deve ser planejado de acordo com tudo isso. A LDO, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma peça fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Sem a peça das diretrizes orçamentárias, você não monta a lei do orçamento. Ainda nem nos recuperamos da pandemia e veio a guerra na Ucrânia, encarecendo insumos, produtos e os custos de transportes entre os países. No Brasil, a inflação passa de 11% ao ano. O cenário na economia é de instabilidade. Tudo isso vai ser levado em conta pela Comissão Mista do Orçamento. A Comissão Mista do Orçamento é composta por 30 deputados federais e 10 senadores, com igual número de suplentes. Até 29 de março passado, a senadora Rose de Freitas ocupou a presidência, que agora, de acordo com o regimento, será exercida por um deputado. Este ano, a página da comissão disponibilizou o sistema Sindorc para substituir os ofícios enviados por parlamentares e público externo sobre indicações para a execução de emendas do relator geral. Há muitas questões que precisam ser discutidas calmamente, profundamente, e isso é muito complicado de fazer durante a própria elaboração do orçamento. É preciso separar diretrizes, hipóteses, ideias sobre as quais o orçamento se baseará do próprio orçamento, de sua própria elaboração. O que deve ser levado em conta na elaboração do PELOA, bem como na sua tramitação no processo legislativo, é justamente esse papel orientador que ele tem na elaboração e execução da LOA, para que o orçamento ele possa cumprir efetivamente o seu papel de lei de meios para a obtenção de boas políticas e serviços públicos. A inflação segue em ascensão. Para tentar minimizar os efeitos para os trabalhadores, o governo vem preparando uma série de medidas, como o aumento no Renda Brasil e saque extra do FGTS. Começa nesta quarta-feira, dia 20, a liberação do novo saque de recursos do FGTS. A medida é possível para trabalhadores que tinham reservas no fundo até dezembro de 2021. Anunciada pelo governo em meados de março, cada trabalhador pode sacar até R$1.000 de sua conta. Os recursos serão liberados automaticamente e o saque poderá ser feito de acordo com a data de nascimento do cidadão. A partir do dia 20, pode sacar quem nasceu em janeiro. No dia 30, abre o prazo para os nascidos em fevereiro. Em maio, poderão sacar os nascidos nos meses de março a setembro e em junho o dinheiro será liberado para os aniversariantes de outubro a dezembro. Os dias exatos do início do saque podem ser encontrados no site da Caixa Econômica Federal e o dinheiro poderá ser movimentado pela conta social digital da Caixa e pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não quiser usar os recursos pode informar no aplicativo ou deixar o dinheiro lá quietinho no banco, que ele volta para o fundo a partir de dezembro. Quem está pensando em sacar o dinheiro deve ficar atento ao que dizem os especialistas em finanças. O FGTS só deve ser sacado mesmo por quem está precisando dele para o sustento básico ou para pagar dívidas. Caso contrário, o melhor é deixar lá rendendo para momentos de aperto maior, como uma situação de desemprego. Essa liberação extra do FGTS faz parte do conjunto de medidas do governo para amenizar os efeitos da crise inflacionária sobre os trabalhadores. Ela vem junto com os aumentos dentro do programa Auxílio Brasil, que também só valem até dezembro. O pacote inclui o recém-divulgado, mas ainda não formalizado, reajuste de 5% para os servidores públicos do Poder Executivo Federal e a possível revisão da tabela do imposto de renda para o ano que vem.
A tabela do IR está congelada há 7 anos e, de acordo com um estudo feito pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, já acumula defasagem superior a 100%. Essas medidas adotadas, assim, de forma rápida neste primeiro semestre, vão contra o que a equipe econômica pregou nesses 3 anos e meio de governo, de que era impossível melhorar as condições financeiras dos trabalhadores devido ao aperto nas contas públicas. A maior parte da arrecadação de impostos feita pelo governo federal vai para os bancos para pagar os juros da dívida pública, que segue crescendo a cada aumento da taxa Selic de juros. Menos acidentes, menos doenças, mais saúde, segurança e melhores condições de trabalho. Esse é o alvo do movimento Abril Verde. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu o assunto. O movimento escolheu este mês por 2 datas comemoradas em abril. De um lado, o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado no dia 7 de abril. Do outro, o dia 28 do mesmo mês, é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Esse último tem origem em uma tragédia ocorrida em 1969, quando se registrou a explosão de uma mina nos Estados Unidos da América, onde morreram 78 mineiros. A presente sessão busca desenvolver ideias e projetos comprometidos com um ambiente de trabalho tanto produtivo quanto saudável. Quando se trata de prevenção de acidentes no trabalho, o Brasil precisa fazer o dever de casa. Os números mostram isso. Somente em 2021 foram comunicados 571 mil acidentes de trabalho, mais de 2.487 mortes de trabalho. No trabalho. A explosão numa fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 11 de dezembro de 1998, resultou numa condenação internacional. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a maior entidade dentro do sistema interamericano de proteção de direitos humanos, e o Brasil foi condenado pela violação ao direito a condições equitativas e satisfatórias que garantam a segurança, saúde e higiene no trabalho. Esse caso trata de empregadas que trabalhavam em uma fábrica de fogos, trabalhavam sem qualquer equipamento de proteção individual, trabalhavam sem qualquer treinamento prévio e sem a observância de qualquer norma de segurança, saúde e higiene do trabalho. Além disso, apesar de ser uma empresa registrada, essa empresa que fabricava fogos de artifício, ela não foi realizada nenhuma atividade de fiscalização nessa fábrica de fogos, e sendo que exercia atividades nitidamente perigosas. Acidentes tanto podem resultar em perdas humanas, ferimentos, sequelas e mortes, como geram prejuízos para vítimas e familiares, para as empresas e para o país. Pelo menos 469 milhões de dias de trabalho foram perdidos. Isso traz prejuízos para as empresas. 120 bilhões de reais foram gastos pelo INSS com benefícios acidentários. Isso ilustra apenas uma parte desses prejuízos humanos para as famílias brasileiras, para os empregadores e para a economia do Brasil. Esses acidentes, eles são evitáveis. Esse é o nosso grande pesar. Há como fazer mais. Para este debatedor, perseguir boas condições de trabalho e prevenção de acidentes é também questão de competitividade de empresas e nações. No mundo globalizado, quem fizer a melhor gestão, o país que fizer a melhor gestão em segurança e saúde, ele vai ser mais competitivo. As nossas empresas serão mais competitivas, vamos aumentar a competitividade e a produtividade do trabalhador, com consequência de aumento de salário. Qualidade de vida. O ex-secretário-geral da Mesa, Luiz Fernando Bandeira de Mello, foi homenageado na quarta-feira no Senado Federal, com a cerimônia de aposição de foto. Luiz Fernando Bandeira de Mello exerceu a função de secretário-geral da Mesa de 2014 a 2021. Entre as atribuições do cargo estão o assessoramento às sessões do Senado Federal e do Congresso Nacional e a execução das atividades de gestão do processo legislativo. Bandeira conta que, enquanto esteve à frente da SGM, pôde participar da história do país.
Foram quase 7 anos como secretário-geral da mesa, né, fora as outras posições que eu tive a ocasião de ocupar aqui no Senado, antes de me licenciar, né, como atualmente para o CNJ. Mas devo lhe dizer que a experiência nos traz a oportunidade de ser testemunhas da história. Eu pude presenciar 3 postos presidenciais, um impeachment, uma votação de várias matérias sensíveis, históricas até, no Senado. E eu acho que que a função do secretário-geral aporta é a capacidade de participar desses momentos, com uma pequena contribuição, evidentemente, uma contribuição acessória ao processo político, legislativo, mas sem dúvida está presente naqueles momentos que são marcantes na história do país. Consultor legislativo do Senado desde 2004, Bandeira de Mello já exerceu vários cargos dentro da casa. Foi consultor-geral adjunto, advogado-geral, chefe de gabinete da presidência e diretor-geral antes de chegar ao posto de secretário-geral da mesa. A cerimônia de aposição de foto aconteceu no Salão Negro do Senado Federal e contou com a presença de várias autoridades. Acho que nunca mais teremos na história do Senado Federal um servidor que em tão pouco tempo ocupou tantos cargos importantes. E ele não ocupou simplesmente os cargos, ele transformou todos os lugares que ele passou. Bandeira é um homem de grandes feitos, um homem que, ao escutar o currículo dele ser lido, se pode notar que ele exerceu funções de altíssimo relevo nos 3 poderes da República. Isso é raríssimo, isso dá a ele, e é algo que nos beneficia enquanto servidores do Senado, uma perspectiva única, né, de poder construir soluções, de poder construir raciocínios, de poder construir teses, de uma perspectiva única de quem viveu basicamente os 3 lados do balcão que se pode viver na esplanada. O Bandeira cumpriu muito bem esse papel. E é mais do que justo que essa tradição possa ser respeitada com o encerramento da sua foto na galeria oficial. É, do ponto de vista institucional, também um reconhecimento que o presidente Rodrigo Pacheco, nesse momento, faz. E no meu caso também, que eu tive a honra de ser assessorado pelo doutor Bandeira, como secretário-geral da mesa, no período que estive na presidência do Senado, reconhecer a importância de todos os servidores, em nome do Bandeira, que hoje recebe essa homenagem aqui, mas que todos nós aqui, cada servidor do Senado Federal merece o nosso reconhecimento. Atualmente, Bandeira ocupa o cargo de conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, órgão que faz o controle externo dos atos de membros do Poder Judiciário. O Bandeira hoje é a figura mais importante da fiscalização do Judiciário brasileiro através da ouvidoria geral do país que ele exerce hoje em relação à justiça brasileira. Portanto, eu quero dizer que nada melhor do que você, que ascendeu na carreira, poder ser exemplo para os demais companheiros. Bandeira é esse homem simples, simpático, sempre rindo, sempre disponível e sempre muito competente, capaz e trabalhador. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.